Cola aí, bando de loucos, porque acabaram de sair uns bastidores que deixaram essa decisão do Stabile ainda mais difícil de engolir. Rodrigo Vessone trouxe informações exclusivas de como essa negociação veio sendo conduzida nos últimos dias, tem a cronologia do que aconteceu e tem detalhes de bastidores e tem coisa que ajuda a entender por que essa história do Memphis terminou desse jeito. Então já sabe, né? Curte o vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma repercussão do Timão. E agora sim, bora pro vídeo. E aí quando não vai, significa o quê? Deu uma luz de consciência em todo mundo? Ou na verdade sempre foi assim e os caras só quiseram o quê? Ganhar tempo? Nossa, aí é uma sacanagem. Eu queria entender isso. Porque é muito difícil de entender. Porque não, até para a diretoria do Corinthians, não seria mais fácil, na hora que acabou o contrato, falar assim, pessoal, a gente ama o Memphis, é muito legal, mas olha o buraco que a gente se meteu até com a outra administração, não foi a gente que contratou, ele é muito legal, mas não vai dar. Desculpa, a gente não tem condição. Não era mais fácil ter feito isso lá atrás? Ou pelo menos do portão para fora não seria mais aceitável? A Fiel estaria enlouquecida assim, se isso tivesse sido falado claramente lá atrás, que não ia resolver? Ou ficaram tentando até agora e na hora H, puta, faltou aqui 20 centavos, não vai dar? Eu tenho dificuldade para responder a sua pergunta, porque a situação é tão bizarra, é tão estranha, é tão esdrúxula, que é difícil responder esse tipo de pergunta. Porque vocês têm razão. O normal, o que era? Vai entrar na Copa. Memphis, você vai para a Copa. A gente te agradece. Vamos fazer aqui uma despedida bonita para você. Colocar na rede social. Pode ser no último jogo também. Só que a nossa situação financeira não é legal. A gente não consegue. Você procura um clube durante a Copa e vai viver sua vida. Seria bonito. O torcedor ia entender muito mais do que agora. Ao você enrolar esse tempo inteiro e, sobretudo, a ele ir tirando todas as pedras que a diretoria foi colocando. Gente, primeiro era o joelho dele que estava tudo ferrado, era mentira. Depois era porque o Ministério Público não queria, e aí o Ministério Público falou, cara, não tenho nada a ver com isso, me tira dessa daqui, vocês não vêm me usar como desculpa, não tenho nada a ver. Eles foram inventando tanta história, o Parque São Jorge foi inventando tanta história, e tudo meio fazer assim, essa não, tá bom, eu aceito, não, tudo bem, isso não tem nada a ver, isso eu tiro, isso sim, todos os obstáculos que foram sendo colocados, ele foi tirando da frente. Ah, é exame? Eu venho para o Brasil, eu faço. Ah, é cláusula tal, eu tiro. Ah, eu tirar os juros, eu tiro. Ele foi tirando, ele foi fazendo a parte dele. E o torcedor foi alimentando que vai dar certo. Pô, esse cara tá querendo continuar no clube, esse cara tem um apreço pelo clube. Ó, ele tá aceitando isso, ele tá aceitando. Aquilo foi inflamando o torcedor. E aí, simplesmente, do nada, o presidente vai tomar decisão contrária disso, aí o torcedor enlouquece. E, gente, essa data que você está colocando, eles foram tão maquiavélicos, e vocês usaram essa palavra, e eu acho que é uma boa palavra, a parada é tão maquiavélica, foi tão ordinária, que eles esperaram, olha bem o que eu vou falar, o ônibus do Corinthians sai do CT, o Marcelo Paes se reúne com o Osmar Stabile, o ônibus sai para viajar para Rosário. As organizadas já tinham embarcado, porque a organizada vai ficar 2 dias na estrada, então as organizadas já tinham saído para Rosário. Não tem um jogo tão próximo em casa. Ele esperou o ônibus sair e eu passei na frente do CT do Corinthians indo para o aeroporto. Eu vi o ônibus do Corinthians saindo. Eu chego no aeroporto. Os caras já estavam na parte interna do aeroporto. Eu tô caminhando por dentro do aeroporto, a hora que sai a nota. Então, foi tão maquiavélico a coisa, eles esperaram o time ir embora, o Diniz ir embora, os jogadores irem embora, não ter nenhum jogo, esperaram a organizada ir embora de São Paulo, pode pôr a nota. Aí você põe a nota. Foi uma parada tão arquitetada, até isso daí, na minha visão, eles podem desmentir depois, mas a cronologia para mim é um negócio tão absurdo. Por que não foi antes do jogo do último em casa? Por quê? Cadê a coragem de ser no último jogo em casa para encarar a torcida na arquibancada? Não. Ou por que não encarou com as organizadas todas aqui em São Paulo ainda? Para daqui a pouco os caras pegar um ônibus e ir lá na porta do Parque São Jorge, bater no 5º andar e falar: que história é essa, presidente? Você não vai querer renovar com o homem? Então, assim, gente, eles fizeram de uma maneira tão fria, tão calculista, que
sabe qual que é o resultado disso? O torcedor na rede social tá tão do lado do Memphis que tá dizendo, é isso mesmo, Memphis, você tem direito, vai para cima na justiça contra o clube, contra esses desgraçados que fizeram, os caras estão escrevendo isso, estão a favor que o Memphis vá para a justiça contra o próprio clube, porque estão tão enojados com a maneira que foi conduzida, que o sentimento, daqui a pouco, daqui um ano e meio, que estourar na FIFA, 100 milhões, cento e pouco, sei lá quanto vai estourar, aí talvez o torcedor mude, fala, caramba, os caras vão travar o Corinthians agora, travar a contratação, transfer ban, perda de ponto, aí acho que o torcedor pode mudar. Hoje, o torcedor, a imensa maioria, está a favor do jogador, de tanta raiva que está da diretoria. Só para vocês terem uma noção de como está hoje o sentimento do corintiano. Para você, Vessa, primeiro, o Marcelo Paz, como é que fica a situação dele, que ontem estava falando que ia renovar e não renovou. Não é a primeira vez, né, que ele parece meio desconectado do que a diretoria está pensando. Essa é a primeira pergunta. E a segunda sem Memphis é um deserto o Corinthians? Não, né? Esse ano aqui ele não tinha contribuído tanto para o Corinthians. Vamos lá, vou começar pela segunda. Não, o ano dele não é bom, por isso que algumas pessoas seguem com a visão de que não era interessante a renovação. Eu nunca me foquei só nesse ano, desse primeiro semestre dele, que não foi bom mesmo, 14 jogos e 1 gol só. E o meu viés sempre foi pegar o todo, né, desde setembro de 2024, 24, 25 e 26, e aí não tem muita discussão, né? Ele fez em minutos, dá mais ou menos 60 jogos, ele tem 20 gols e 15 assistências. São 35 participações diretas em 60 jogos completos. Dá praticamente a cada 2 jogos, até um pouquinho menos, até melhor, mas enfim, cada 2 jogos, 1 gol, uma assistência. São 3 títulos, sendo protagonista de um título nacional, passando pelo Palmeiras com gol dele nas oitavas, fazendo gol na semi, fazendo gol na final. E ele protagonista de um título nacional que o clube não conquistava há 8 anos. Ganhou o Campeonato Paulista ajudando com assistência na final, sendo fundamental também nessa decisão. Aí tá aí as conquistas. Na Supercopa ele faz gol de novo, é que o VAR estava desligado, ele não estava impedido, o VAR estava desligado naquele momento, tinha acabado a força no estádio, ele também teria feito um gol em outra final. Corinthians foi 2 vezes à Copa Libertadores, conquistou uma delas, estava sendo rebaixado. E aí você conquista 9 vitórias seguidas, que é a maior sequência da história do clube desde 71, que teve muito time bom, que nunca tinha conquistado 9 vitórias seguidas no Brasileiro. Uma semifinal de Sul-Americana também. Então, assim, eu não tenho muita discussão que ele deu certo e deu muito certo com o Corinthians, de verdade, assim, eu tenho até meio preguiça de discutir esse tema. Esportivamente, você pode até falar se financeiramente não valeu a pena, se era muito dinheiro ou era pouco, tá tudo bem. Mas esportivamente eu tenho até preguiça de iniciar qualquer tipo de discussão, porque para mim realmente não tem. Em relação ao Marcelo Paes, é uma coisa assim, vamos lá, ele é um funcionário, a gente não pode perder isso de vista, ele é um funcionário do Corinthians. A gente na nossa vida profissional, a gente já teve chefe chato, chefe fraco, chefe que não tem coragem, chefe ruim, chefe que não entende nada, chefe que toma a decisão errada, que é burro, teve de tudo já. Cada um que está assistindo a gente já teve um chefe assim. Nem por isso você deixou de fazer o seu trabalho, nem por isso você deixou de agir da sua maneira dentro do seu limite das coisas que você tem para fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que ele conduziu toda a renovação do Memphis, ele ajudou toda uma parte de contrato até onde chegou a parte dele. A gente quer, o departamento de futebol está autorizando, nós chegamos aqui às cláusulas todas e para a gente está tudo certo, agora lá é com a direção. Assim como foi, vou dar o exemplo agora recente, do André. Pelo Marcelo Paes, tinha vendido o André. Pô, ali na frente, vocês não venderam ninguém no começo do ano, a gente vai faltar dinheiro para fluxo de caixa, a gente não vai ter dinheiro, é melhor vender. Ele alinhou, fechou tudo, chegou num denominador comum, achou que tinha um valor ok, que para o mercado que se fala, com ele com o papo com os empresários e tal, chegou para o Osmar, ele também não quis assinar. Então, assim, eu acho que chega uma hora que o cara bateu no teto dele. Aí nós vamos discutir se ele deveria pedir as contas e ir embora ou não, isso é um outro papo. O que eu acho, na minha visão, ele está fazendo a parte dele, ele está tomando as decisões que ele acha que ele tem que tomar e até o teto onde ele está. E ele está num clube hoje de uma visibilidade absurda,
que certamente ele nunca teve nem como presidente do Fortaleza, nem como presidente da LFU, jamais ele teve a visibilidade, então o camarada põe tudo isso, tem um salário bom, não deve estar em dia, porque se o dos jogadores não está em dia, o dele também acho que não está, tem um salário bom, tem uma visibilidade boa, e faz o dele. Ele não paga ninguém, não é ele que ele não é do departamento financeiro nem presidente para ser cobrado para salário que tem que pagar, mas é ele que tem que dar a cara para os jogadores e a linha de frente com os jogadores. Ele vai lá, chama os caras e fala: ó, líderes do grupo, o salário da sexta não pagou, mas ó, o presidente me disse que na segunda vai pagar. Então é ele que tem que ficar tomando. Então para ele é desgastante também tudo isso que está acontecendo. Eu imagino que vai sobrar para ele em termos de encheção de saco dos outros jogadores por conta de salário, coisas normais do dia a dia. Mas de verdade, assim, eu estou tentando me colocar no lugar dele. Eu sou um funcionário, meu chefe é ruim, faz um monte de bobagem, eu vou seguir tocando o meu caminho, cara. Eu vou seguir, a não ser que eu peça demissão. Aí é um direito que ele tem e ele poderia tomar sim. Aí vocês discutem se ele poderia tomar essa decisão ou não. Mas de verdade, culpá-lo por alguma coisa, num caso como esse, que faltou a assinatura de uma pessoa, que foi a do André. O André ia ser vendido para o Milan, todas as partes, empresário dele, jogador, Milan, estava tudo alinhado. Na hora da última assinatura, a rede social falou: não, presidente, não é para vender. Ele pipocou e recuou e não vendeu o André. Então faltava uma assinatura. O Marcelo já estava, por ele, tinha vendido o André. Então, quando você tem um presidente assim, alguém acima de você assim, você fica meio de mão atada. Assim, eu estou tentando jogar eu para uma situação como essa. Se o meu chefe tomasse decisões erradas, eu ia tocando meu barco, ia fazendo minha parte, fazendo meu trabalho, até que chegasse uma hora e eu pedisse minhas contas. Mas eu ia seguir tocando meu barco como ele está tentando seguir o dele. O que você acha, Arnaldo? Na verdade, a gente entende essa questão hierárquica, mas ao mesmo tempo, vamos pegar de novo o exemplo que o Vessone trouxe. O exemplo da comparação com a saída do Crespo no São Paulo. A atitude no futebol, normalmente, cada vez mais, claro que tem o presidente, mas o executivo tem cada vez mais autonomia profissional no futebol. Por exemplo, o Marcelo teve peso decisivo, muito decisivo, na troca do Dorival pelo Fernando Diniz. Não foi o Stabile que trocou o Dorival pelo Fernando Diniz, né? Então, assim, o que eu só acho, não dá para o executivo de futebol, em qualquer clube de futebol, hoje, tocar de lado. Eu vou fazer o meu presidente. É o Boto com o BAP, é o Barros com a Leila, era o Rui Costa com... Então, a partir do momento, se existe mesmo essa incongruência, essa falta de conexão de ideias, me parece que é uma coisa ingovernável, né? Aí sim vai atingir lá dentro do campo, né? E acho que essa situação, porque de alguma forma, eu também estou curioso para ouvir o Marcelo Passo sobre a situação do Memphis. Ele é o principal elo de ligação, assim como qualquer executivo. O Barros nem tanto, né, mas assim, do clube com o torcedor, que o Barros não fala tanto, ele, no discurso, ajudou a alimentar essa convicção de que o Memphis continuaria no clube. Por isso que eu tenho dúvida. E acho que ele tem informações, imagino, privilegiadas, né, lá dentro. Inclusive na última conversa. E se ele... Uma coisa é você ter o chefe... Agora, se ele foi apunhalado pelo chefe, ele não tem que continuar. Se o chefe esperou ele pegar o avião para meter a facada nas costas dele, aí não tem mais condição de continuar trabalhando, certo? É só essa questão, né? Então, porque esse cenário, ele praticamente esmigalha a autoridade dele como executivo de futebol. É a minha visão sobre isso. E o jogador olha para isso. Claro. O jogador vai fazer o mesmo raciocínio do Arnaldo. Eu, longe de mim, achar o que ele deve fazer da vida profissional dele, não é essa questão. Mas já vem algum tempo, né? Teve o lance do gramado, que ele comeu bola, né? Se ele chega pros caras e fala, vai pagar a segunda, o dinheiro não cai, ele volta lá, os caras, e aí? Ficou pra sexta. E sexta não paga? Vem cá, né? Então, assim, esperava-se que com a entrada dele, ele pudesse colocar o Corinthians neste rumo, de não ter essa expectativa de contrato assinado
no pré-bid, né? Fazer o Memphis viajar, fazer exame médico, porque foi ele que coordenou isso tudo. Não foi o presidente, foi ele que... Claro. Tem a digital dele, ele coordenou isso tudo. Né? Marcinho, é inevitável a gente pensar que o antecessor do Marcelo era o Fabinho Soldado, que era um cara inexperiente na função, em tese, mas que foi... Vamos pegar a era Memphis com o Fabinho Soldado e com o Marcelo Paes. O Fabinho Soldado foi para a Holanda contratar o cara. Fechou esse contrato. Chegou no final do ano campeão. Ele falou, ele pediu as contas. Porque ele já previa uma falta de autonomia. Se eu estou enganado, o Vessone me corrige. Mas ele não se sentia seguro com essa gestão que entrava ali. Talvez já tivesse que preferisse não vou pagar nada, outro não vou pagar executivo. ninguém, vou cair fora. Então, é curioso, né? Porque um interlocutor muito próximo do Memphis esse período todo foi o antigo executivo de futebol, Fabinho Soldado. Né? Então, com ele, a situação do Memphis estava muito mais clara. Talvez a minha expectativa fosse muito alta, mas eu esperava muito mais do Marcelo Paes como gestor de futebol do que eu estou vendo. Muito bem, então tá aí. Se quem tiver mais informações ou mais deduções sobre esse caso, o Memphis, a gente vai voltar aqui. O Vessone tá lá na Argentina, onde o Corinthians joga amanhã, né, Vessone? Amanhã contra o Rosário Central, jogo difícil, sem Memphis. E amanhã ele vai estar lá, vai conversar com a gente. O Vessone vai estar acompanhando toda a trajetória corintiana aí. Os dirigentes estão aí? O Stabile vai chegar aí, não? Eu não encontrei nem o vice-presidente Armando Mendonça aqui no hotel ainda. O Osmar também não sei se vem, sinceramente, depois de tudo que está acontecendo. O celular dele foi parar no WhatsApp de torcedores, esse tipo de coisa. Eu não sei se ele vem, tenho muita dúvida. O Marcelo Paes eu cheguei a ver agora de manhã, mas ele estava num outro lugar, ele com outras pessoas. Eu também só cumprimentei ele de longe, eu nem fui falar com ele ainda. Ele estava no outro andar aqui do hotel. E vamos ver, vamos entender. Eu cheguei agora há pouco também, um pouquinho antes do programa, então nem subi ainda lá no quarto para levar minhas coisas, nada. Eu já montei uma estrutura aqui embaixo para poder participar ao vivo. Então a gente vai tendo amanhã certamente um pouco mais de dobramento, conversando com as pessoas, tentando entender um pouco aí de como está ficando esse ambiente depois de toda essa situação. O Diniz vai ter que dar entrevista depois do jogo, vai falar do tema. Acho que o Marcelo também vai se posicionar. O Corinthians talvez vire uma página assim que acabar o jogo, fale pela última vez do tema para tentar virar a página. Eu só queria lembrar uma coisa. Você não trouxe o Memphis. Aí o Diniz vai falar, tá bom, e agora? Eu vou ter algum outro jogador? Porque o Memphis não ia precisar ter o problema do transfer ban. Esse é um dado importante. O Memphis não teria. Era só colocar no bid, iria para o jogo, ele já era jogador, não ia dar problema. Só que outro jogador que vier tem. Ou seja, naquela conta toda que você está fazendo, você põe aí mais uns 25 milhões, 23 a 25 milhões, paga os 3 transfer ban, aí sim você vai buscar um jogador para pagar luva, salário e comissão do empresário e talvez o direito econômico. Então você pega os 25 do transfer ban mais o novo jogador, vai dar mais caro talvez do que o Memphis. É aí que você entende o tamanho da bobagem que o Osmar Stabile fez ao não renovar com um cara que sequer obrigaria você a tirar o transfer ban. Ele seria um reforço, mesmo com o transfer ban. Vai vendo aonde isso vai parar. Olha, é loucura, né? Porque a obrigação do Corinthians é pagar o transfer ban. Não dá para ficar amontoando a conta. Também tem isso. Senão você vai ficar amontoando a conta, daqui a pouco vai dar 2 bilhões a favor do Memphis. Da contratação dele, cara. E essa situação a gente sempre fica falando, né? O Corinthians aprendeu a viver, entre aspas, sob transfer ban nos últimos anos, inclusive desde a chegada no Memphis e tudo mais. Mas essa situação... Mas agora vai fazer falta o jogador, cara. Então, vai fazer... O jogador que tá fazendo falta. Claro, exatamente. Mas além, ele aprende a viver com a necessidade urgente das janelas, né? E agora nós estamos a exatamente um mês do fechamento da janela, diz o Vessone, fecha dia 11 de setembro, o Corinthians nessa situação, sem o Memphis, com alguns jogadores lesionados para o resto da temporada e tudo mais. Esse é um ponto. O outro ponto de se acostumar a viver sob transfer ban
é a possibilidade disso se agravar e virar punição de ponto. Né? Como foi ameaçado o Vitória recentemente. Não é uma situação, vamos deixar... Daqui a pouco, essa situação pode virar uma punição esportiva, como acontece em qualquer lugar. Né? Não só de não contratar na janela. Como o Vessone sempre fala, depois de X janelas, e o Corinthians já está, se não me engano, na 4ª ou 5ª janela sob transferban. Entra, sai, entra. Você pode estar sujeito a punições esportivas. Menos 3 pontos, menos 6 pontos. Isso já aconteceu no Brasil com um clube grande, no caso do Cruzeiro. Né? Então é uma situação, é um equilíbrio muito frágil, né, financeiro, mesmo por um clube que arrecada tanto. Muito bem, vamos colocar na tela aí agora, para mudar de assuntos. Bora dar continuidade da informação aqui, mas antes, confere aí se você tá inscrito no canal ou não tá ainda, se inscreve aí para sempre receber as últimas informações do Coringão. E você que comenta no vídeo e curte aqui, muito obrigado pelo fortalecimento. Bora dar andamento aí. Agora saiu uma bomba no GE. O Memphis decidiu ir na justiça e cobrar o Corinthians, que pode chegar no valor de 180 milhões de reais. Como isso? Eu te explico. O Memphis tem um valor do Corinthians de 42 milhões de reais para receber, que com juros, impostos, pode passar de 70. Isso todo mundo já sabe. Só que essa renovação que tava dando tudo certo, porque a gente sempre tava falando que tava dando tudo certo, porque tava tramitando tudo. Passou pelo setor de marketing, pelo setor jurídico, pela mão do jogador. Todo mundo assinou o contrato. E aí foi para a mesa do presidente. E o presidente não assinou. E o entendimento do staff do jogador é que isso foi danoso para a imagem do jogador. E agora eles estão querendo cobrar o contrato inteiro que não foi assinado, como uma espécie de danos morais para o jogador. Olha o tamanho da saúde financeira que essa diretoria amadora, ou seja, não vamos falar genericamente, vamos falar na lata, que Osmar Stabile e o seu grupinho de conselheiro que eu palpito em onde não tem que palpitar, arrumou pro Corinthians. Olha aí a saúde financeira. E agora a gente tá vendo o Corinthians com mais um problema na justiça. Por quê? Por causa de atitude política dentro do futebol. Então, vamos mudar essa forma de fazer futebol no Corinthians, rapaziada. Vamos pra cima aí, vamos dar apoio pra Safiel e vamos somar com as organizadas que vai pra frente do Parque São Jorge fazer protesto lá. Vamos derrubar esse modelo fracassado de gestão aí, associativa que tá dentro do Corinthians pra gerir o futebol. É nóis, vai Corinthians! É isso aí, fiel! Se você quer continuar sabendo tudo que a mídia tenta esconder do Corinthians, clica no vídeo aqui do lado que o papo tá pesado. Não esquece de colar com o bando de loucos clicando no botão de se inscrever e ativando o sino. O Plantão Fiel TV não para. Vai, Corinthians!